Fala galera, aqui é o Drake, e se você encontrasse um ovo de uma criatura misteriosa, o que você faria? Esse garoto não espera que essa pedra marinha vai lhe causar muitas confusões. Começamos com um casal de turistas chegando numa estalagem, e logo eles percebem uma foto famosa do monstro do Lago Ness. O cara, que parece bem cético, fala que aquilo ali é uma fraude, e um velho que tá lendo o jornal ali perto ouve a conversa e confirma o que o homem disse, dizendo que sabia a verdadeira história por trás disso tudo. O cara não tá muito interessado, mas a mulher, cheia de interesse pois estava bastante curiosa, insiste e quer ouvir mais. Ele então, sendo um bom marido, acaba cedendo porque é sempre inteligente fazer o que a mulher manda. Então o velho começa a contar a história de Angus McMorrow, um garoto da Escócia bastante introvertido que tinha uma grande admiração pelo mar, mas ele morria de medo da água. O Angus queria muito entrar no lago, mas ficava travado com o pavor. Até que um dia o garoto resolve enfrentar o medo e se jogar na água, mas ele acaba se afogando enquanto outras crianças observam, sem fazer nada e nem pedir ajuda. Aí bem no meio dessa situação tensa, a gente descobre que na verdade isso foi só um devaneio do Angus, e ele nunca chegou a entrar na água. E tudo tinha acontecido apenas na cabeça dele. Depois disso, vemos o garoto andando pela praia com um balde, recolhendo conchas. Ele lembra do que o pai, o Charlie, lhe dizia sobre o mar ter grande magia, e o incentivava a pegar as conchas, mas o advertia para não contar nada para a esposa, porque ela é meio cética e não iria entender. Desde lá, alguns anos se passaram, e agora é o ano de 1942, e o pai do menino estava na guerra, lutando contra os nazistas. O Angus sente muita falta do pai, e ele olha para as conchas uma por uma, meio nostálgico, pensando em como aquele tempo com o pai era especial. Enquanto isso, o menino encontra uma pedra estranha, com formato de ovo, enquanto tá lá recolhendo as suas conchas. Bem nessa hora, a mãe dele, a Annie, chama o filho para voltar para casa, e o garoto decide levar a pedra junto com ele. Logo, mãe e filho estão indo embora, e passam por um aviso dizendo que aquele local era muito perigoso, com vários relatos de pescadores locais dizendo que não era seguro. Mas eles ignoram o aviso e seguem para casa com a pedra. Na bela mansão em que moravam, a Annie manda o Clyde recolher o gado e colocá-lo em um terreno mais abaixo, e o cara não fica muito feliz com a ordem. Ele resmunga antes de atender, dizendo que tinha um monte de coisas pra fazer, mas ordem é ordem. Fora isso, a rotina segue bem tranquila. O Angus vai guardar o balde na oficina e dá uma olhada num mapa, vendo a rota que o pai fez durante a guerra. Ele também vê o calendário e nota que o fim do serviço militar do Charlie seria em 30 de setembro. O problema é que ainda era abril, ou seja, tinha muito tempo até o reencontro. Mesmo assim, o garoto fica animado e risca mais um dia do calendário, ansioso com a proximidade da volta do pai. Enquanto do lado de fora, a Annie conversa com a filha mais velha, a Kirsty, que pergunta como foi o passeio no mar e se o garoto se divertiu na água. A mãe então lembra do trauma do menino e a conversa acaba, pois a Kirsty sabia muito bem do pavor do irmão. Por isso ela fica um pouco decepcionada por ele não ter conseguido superar esse trauma. E aqui não fica muito claro porque o Angus tem esse pavor do mar, mas pode ser que tenha algo a ver com o seu pai. De volta à oficina, o menino resolve dar mais atenção àquela pedra estranha que encontrou. Ele começa a limpá-la e percebe que por baixo da casca de musgos ela tem uma cor azul brilhante. Porém, antes que ele pudesse investigar mais, a mãe o chama novamente. Então o garoto deixa a pedra ali e sai correndo para atender o chamado. Agora sozinha na oficina, a pedra logo começa a se mover sozinha, como se estivesse chacoalhando. E o que acontece a seguir fica só na imaginação. À noite, o menino tá no quarto lendo um livro e ouvindo o rádio, onde as notícias falavam dos últimos acontecimentos na guerra, enquanto uma tempestade pesada caía do lado de fora. No meio daquilo tudo, ele escuta um grito estranho vindo da oficina que ficava nos fundos da propriedade. Ele então se levanta, assustado, e olha pela janela. É quando percebe que a porta da oficina tá aberta e batendo com força por causa do vento. Por isso o menino corre pra lá, e ao entrar encontra o ovo caído no chão, completamente rachado. Sem entender muito bem, o Angus segue alguns rastros no chão, que parecem de água e sujeira, até que dá de cara com uma criaturinha bem esquisita. A criatura, assustada, até tenta atacar o menino, mas ele percebe que aquilo era puro instinto. O bichinho só tava com fome. Sem pensar duas vezes, o garoto corre até a cozinha da casa. Lá, a Gracie, que é tipo a cozinheira da casa, tá só sentada fumando e tomando uma birita, sem se importar muito com o que tá rolando. O Angus então entra, pega uma batata sem ninguém questionar nada e volta correndo pra oficina. Na oficina, ele corta a batata em pedacinhos e oferece pra criatura, que aceita de boa e começa a comer. Aos poucos, ele vai ganhando a confiança do bichinho e percebe que ele tá com um machucado nas costas. O garoto então pega um kit médico e vai cuidar da ferida, mas mal começa o curativo e já escuta a mãe chamando. Ele larga tudo e vai atender. E na manhã seguinte, o Angus acorda com um monte de barulho vindo de fora. Ele olha pela janela e vê vários veículos militares chegando e estacionando no quintal. O exército britânico tava ali, e o menino fica bem empolgado, achando que o pai podia estar junto com eles. O garoto desce correndo para se juntar à mãe e à irmã, e é quando conhecemos o capitão Thomas Hamilton. O cara explica que vai ficar um tempo por ali, mas tranquiliza a Annie, dizendo que só os oficiais iriam entrar na casa. Os soldados iam acampar do lado de fora. Parece tudo sob controle, mas o Angus já fica meio cabreiro com um dos soldados. O cara tem um jeito estranho, meio suspeito. A Annie então avisa que não tem mantimentos suficientes para tanta gente, mas o capitão responde que tá tudo certo, porque entre os seus homens haviam alguns excelentes caçadores que facilmente arranjariam comida. Além disso,
isso, o verdadeiro dono da casa, o Lord Killing, autorizou tudo. É aí que a gente descobre que aquela mansão na verdade não pertencia à família do Angus. A mãe dele era só a governanta do lugar. Logo a casa é tomada por soldados, equipamentos e um clima de tensão. O garoto vê em um mapa que os nazistas estão cada vez mais próximos, mas o capitão garante que a Escócia é a última linha de defesa, e eles estavam preparados para isso. Ele podia ficar tranquilo. Enquanto isso, um dos soldados começa a flertar com a Kirsty, a irmã do garoto, e a Annie não curte nada essa história. Ela puxa os filhos e dá uma desculpa para tirá-los dali. Então, o menino pensa em contar para a irmã sobre a criatura que encontrou, mas a Kirsty não dá bola nenhuma para ele. Ela estava mais empolgada com a casa cheia de soldados. Por isso, o menino desiste de falar. Mais tarde, o garoto vai até a biblioteca da mansão e começa a procurar livros sobre história natural, tentando descobrir que tipo de animal era aquele. Depois ele volta para a oficina, mas quando chega lá encontra tudo virado do avesso. O bichinho destruiu um monte de coisa. Inclusive, ele quase acaba com uma bota do pai do Angus, o que faz o menino intervir na hora. Aí o garoto percebe que a criatura tá faminta de novo e corre até a cozinha. Mas quando chega lá, dá de cara com o sargento Wallace Strunk, que tava guardando a despensa junto do seu bulldog Churchill. E o sargento avisa que ninguém podia pegar comida sem autorização, por causa do racionamento. Ele expulsa o menino dali na hora. Sem alternativa, nisso o garoto vai até a lixeira, com a desculpa de que colocaria o lixo pra fora, e leva ela até a oficina, onde o filhote poderia se alimentar dos restos de comida. E enquanto alimenta a criatura, ele vê um exemplar das aventuras de Robinson Crusoe e decide dar esse nome pro bichinho. Depois disso, o menino começa a estudar mais sobre os diversos animais, vendo que o Crusoe não se encaixava em nenhum tipo conhecido. É aí que ele se lembra de uma história que o pai contou. Quando era pequeno, Charlie morava às margens do lago Morara e sempre ouviu falar de uma criatura que vivia nas águas, uma lenda antiga. O pai dizia que nunca viu com os próprios olhos, mas que adoraria ter visto. E agora talvez quem tá prestes a viver essa história seja o próprio Angus. De volta ao presente, o velho continua contando pro casal de turistas que aqueles tempos eram difíceis. Quando ele era pequeno, o cara morava num vilarejo onde 20 pais de família tinham morrido por causa da guerra. E assim como toda criança naquela época, tudo o que o pequeno Angus queria era que o pai voltasse para casa. Voltando pro passado, o menino percebe que o Crusoe tava com a pele toda ressecada e entende que ele precisava de água. Então o jovem enche o balde de lixo com água e deixa a criatura nadando ali por um tempo, para se hidratar. Depois sai rapidinho, com medo de acabar se metendo em confusão. Do lado de fora, ele vê que um militar tinha causado um acidente e derrubado parte da fonte ali perto, e o Clyde não tava nem um pouco feliz com a situação. Apesar disso, a Annie tentava controlar a briga, mas não deixa de perceber o filho saindo sorrateiro da oficina e percebe que ele tava escondendo algo. Aí o Angus se depara com um soldado com cara de poucos amigos finalizando um alce para ele servir de alimento, e já fica com um pé atrás com o homem de novo. Ainda mais porque o cara tenta amedrontá-lo apenas por diversão. Enquanto isso, ficamos sabendo que os soldados estavam ali porque esperavam uma possível invasão vinda do mar. O Capitão Thomas leva a missão muito a sério, mas os soldados não respeitam muito ele. Os militares falam que só estão ali porque o pai do capitão, que é um ricaço e influente, arrumou um jeito de colocá-lo longe do perigo real. Nessa mesma hora, um estranho chega ao vilarejo. Os soldados até percebem, mas não se importam. Eles estavam mais interessados em beber. No dia seguinte, a Annie vai até a oficina e encontra tudo revirado. Ela também vê algumas anotações do filho, e isso deixa a mulher meio abalada, ao mesmo tempo triste e com saudade do marido. A Annie então escuta um barulho, acha que é o Angus, mas quem aparece é o tal estranho, que se apresenta como Louis Mowbray. Ele é um faz-tudo que foi contratado para ajudar com os reparos na casa, mas chegou com 2 dias de atraso, e ainda com cara de quem andou bebendo. A Annie fica incomodada com isso, ainda mais porque naquela casa a bebida era proibida. Então ela manda a letra pra ele e pede pro cara organizar toda aquela bagunça e se livrar do animal que o Angus estava escondendo ali. O Lewis então não fala nada e apenas concorda. Mais tarde, o Angus vê o cara jogando fora a água da lixeira onde ele tinha deixado o Crusoe e corre desesperado pra ver se a criatura tá bem. Mas o bicho não tava ali, por isso ele entra na oficina procurando pelo bicho. Mas o Lewis avisa que aquele agora era o espaço de trabalho dele e que o Angus deveria ficar longe dali. Então, o Angus continua procurando o Crusoe pelo quintal, até tarde da noite. Enquanto isso, o Lewis tá lá fora fumando, quando o Capitão Thomas se aproxima. Ele tenta ser educado e puxa a conversa, mas o Lewis não responde com a mesma disposição. Quando o capitão pergunta se ele já serviu ao exército, o Lewis simplesmente vai embora sem responder, deixando o clima bem estranho. No outro dia, a Annie leva umas roupas do Charlie pro Lewis usar, e ela chega bem na hora em que ele tá se barbeando. Aí, o Lewis recusa as roupas, perguntando se ela não preferia guardar pra quando o Charlie voltasse. Mas é aí que a Annie revela que o Charlie morreu. O navio dele afundou um ano atrás, mas o Angus ainda não sabia disso, por isso o Lewis acaba aceitando as roupas. Antes de sair, a Annie pede que ele conserte o banheiro de visitas. O Lewis responde que assim que terminar de se barbear, iria resolver isso, e ela nota uma cicatriz nas costas dele, mas não pergunta nada. Enquanto isso, o Crusoe aparece. O bicho já cresceu bastante, e agora já consegue andar pela casa. Ele atravessa a cozinha e acaba sendo visto pelo Churchill, o bulldog do sargento. O cachorro tenta perseguir o bicho, mas como estava preso ao fogão, quase destrói tudo na tentativa. A Grace fica bem bolada com aquilo e reclama com o sargento
sargento Strunk. Ele pede desculpas e diz não entender por que o cachorro fez aquilo. No andar de cima, a Kirsty tá enchendo a banheira pra tomar um banho quando sai pra ir ao seu quarto por um momento, e ao voltar dá de cara com o Crusoé dentro da banheira. Ela se assusta e grita, mas o Angus aparece logo em seguida, tenta acalmá-la e mostra que a criatura era dócil e não faria mal à garota. Depois de entender tudo, a Kirsty resolve manter segredo, mas amarra a boca do Crusoé pra ele não fazer mais barulho. O Angus, por sua vez, acha isso cruel e solta a focinheira. Na mesma hora, o bicho começa a fazer um escândalo justo quando o Louis bate na porta querendo entrar pra consertar o banheiro. Sem alternativa, as crianças abrem a porta e o Louis vê o Crusoé pela primeira vez. Ele se assusta, mas mantém a calma, e em vez de entregar as crianças, ele explica que aquilo parecia um cavalo do lago, uma criatura mítica das lendas celtas. Essas histórias falavam de um ser que só existia um por vez no mundo. Quando envelhecia, colocava um único ovo e morria. Ou seja, o Crusoé não era nem macho nem fêmea, era simplesmente único. As crianças pedem segredo e o Louis decide ajudar, mesmo sabendo que podia perder o emprego por isso. Pouco depois, a Anne chega batendo na porta do banheiro e as crianças tentam enrolar, dizendo que estavam ajudando o Louis com o encanamento. Mas ela entra mesmo assim. Por sorte, o Louis consegue esconder o Crusoé dentro da privada. Ele ainda diz que os barulhos do bicho na verdade eram do cano instalando e finge estar com uma baita dor de barriga, pra tirar a Anne de lá o mais rápido possível. Isso funciona e a Anne vai embora. Na saída, a governanta esbarra no Capitão Thomas, que convida ela para um jantar em agradecimento por estarem hospedados ali. A Anne então aceita e fica animada com o convite e entra no quarto principal da casa, que ficava sempre trancado. Lá, ela escolhe um dos vestidos da esposa do Lorde para usar no jantar. Enquanto isso, o Louis fala pro Angus que eles precisavam tirar o Crusoé da casa o quanto antes e levar ele pro lago, onde teria espaço e comida de sobra. Mas o Angus não concorda. Ele queria que o bicho ficasse com ele e sai bem bolado com a sugestão. Mais tarde, a Gracie começa a se engraçar com o sargento Strunk. Os dois começam a dançar animados e a Kirsty chama o irmão pra ver a cena, achando aquilo muito engraçado, e o Angus vai, deixando o Crusoé sozinho. Enquanto na sala de jantar, a Anne chega toda arrumada pra janta com os oficiais. Aí o Crusoé aproveita esse momento pra sair do banheiro. O cachorro do sargento sente o cheiro dele e começa a farejar, justamente quando o sargento e a Gracie estão se beijando. O Angus percebe que o Churchill sumiu e já desconfia. Logo depois, um barulho de jarro quebrando chama a atenção das crianças e elas correm pra ver. No caminho, a Kirsty acaba esbarrando no Louis e faz ele derrubar uma estátua importante. O Faz Tudo então se junta aos dois pra procurar os bichos pela casa. No meio disso tudo, os bichos acabam quebrando ainda mais coisas e causam uma baita bagunça. No fim das contas, eles invadem a sala de jantar onde estava rolando o jantar oficial e o Crusoé passa por baixo da mesa, então ninguém vê ele. Mas o clima pesa. O Capitão Thomas fica irritado ao ver o Louis no meio da confusão e começa a implicar com ele. Só que o Louis não abaixa a cabeça. Ele deixa bem claro que aquela casa não era do capitão, então ele não lhe devia obediência. Isso deixa o Thomas ainda mais incomodado. A Anne tenta aliviar o clima e pede pro Louis mandar o Angus ir pra cama, e o Faz Tudo obedece, mas depois vai atrás do Crusoé. Quando o cara encontra o bicho, percebe que ele passou a noite inteira comendo peixes da fonte e já tinha crescido muito, de forma que seria impossível mantê-lo escondido. Então o Louis acorda o Angus e juntos, eles colocam o Crusoé na caçamba de uma caminhonete e partem em direção ao Lago Ness. Durante o trajeto, o Lewis conta uma história que ouviu do tio dele. Ela falava sobre uma criatura mitológica que crescia até 3 metros em um único dia, e ainda contava que um viajante perdido um dia encontrou esse ser, conhecido como o Cavalo do Mar, e pediu ajuda. Mas o Louis não lembrava se no final a criatura tinha ajudado ele a encontrar o caminho ou levado o cara à morte. Logo eles chegam no lago, e o Louis tenta fazer o Crusoé entrar na água, mas a criatura resiste. Só entra mesmo quando o Louis joga uma batata pra dentro do lago e manda o Angus correr pra se esconder. Mais tarde, o Louis volta pra oficina, mas o Capitão Thomas já tava lá esperando. O Thomas diz que o Faz Tudo devia se afastar do Angus, o acusa de ser má influência, de ser covarde e até o chama de desertor. Mas o Louis rebate. Ele insinua que enquanto os soldados de verdade estavam no fronte, o capitão tava ali, bem longe do perigo. E ainda deixa claro que não era nenhum covarde nem desertor. Na sequência, a gente vê 2 pescadores num barquinho. Eles percebem algo estranho puxando o barco, e inicialmente pensam que era só um peixe grande, mas ficam apavorados quando percebem que era uma criatura enorme, o Crusoé. No dia seguinte, o Capitão Thomas inventa uma desculpa para manter o Angus longe do lago. Ele finge que o garoto faria parte do exército e dá um monte de tarefas para ele: montar barraca, descascar batata, lavar jeep. Mas o Angus dá um jeito de escapar. Ele vai até o pier, chama pelo Crusoé, mas não tem resposta. Então pega um barquinho e vai pro meio do lago. Depois de gritar muito, o Crusoé finalmente aparece, agora gigantesco. Ele tinha crescido ainda mais, nadando e se alimentando livremente. O bicho então pega o Angus e coloca ele nas costas. Os dois nadam pelo lago, mergulham, passam por ruínas submersas e até por destroços de navios. Eles chegam numa espécie de rede submarina colocada ali pelos militares, uma barreira contra submarinos inimigos. Depois, o Crusoé leva o Angus de volta ao pier. Só que nesse momento, o sargento tá passeando com seu cachorro por ali, que sente o cheiro do Crusoé de novo e sai correndo. Aí o sargento
tem um rápido vislumbre da criatura antes dela desaparecer. Mais tarde, o Angus conta toda essa aventura pra Kirsty e pro Lewis, e os três se divertem com a história. Do lado de fora, a Anne escuta as risadas e sorri do outro lado da porta. O Lewis vê ela ali através do vidro e vai até a mulher, perguntando se a chefe precisava de algo. Aí a Anne diz que não, e agradece por ele ter feito os filhos dela sorrirem de novo, coisa que não acontecia fazia tempo. Depois, ela pergunta sobre a cicatriz nas costas do Lewis, e ele conta que serviu na marinha, e estava num navio que foi bombardeado. Na época, ele quase perdeu o braço, mas conseguiu se recuperar, e ainda brinca que se não tivesse o braço não poderia ser um faz-tudo. Eles então riem juntos. As crianças observam a mãe sorrindo e também ficam felizes, mas quem não gostou nada disso foi o Capitão Thomas. Ele observa tudo de longe, com ciúmes. Depois chama um soldado e pergunta se ele já terminou a investigação sobre o Lewis. O soldado responde que sim, e que não havia nada de errado. O Lewis era um ex-militar condecorado, um verdadeiro herói de guerra dispensado com honras. Na mesma noite, um dos pescadores, o Jimmy, estava no bar contando que tinha visto uma criatura enorme no lago. O dono do bar até tentou manter a história entre os locais, mas o Jimmy queria era fama e dinheiro. Um repórter chamado Peter Corrigan se interessou pela história, e foi com ele tentar tirar uma foto da tal criatura. No dia seguinte, o Capitão Thomas leva a Anne e os filhos até uma colina, onde mostra as armas que estavam posicionadas pro mar em caso de uma invasão. Só que naquele momento elas estavam viradas pro lago, exatamente onde o Crusoe estava. Ele faz uma demonstração e manda dispararem, deixando o Angus desesperado, achando que o amigo poderia ter sido atingido. A Kirsty tenta apoiar o irmão, mas a Anne ainda não acreditava na existência de uma criatura mágica. Mesmo assim, ela pede ao capitão que alguém leve os filhos de volta. O Thomas até diz que tudo bem, mas solta que o Angus precisava de disciplina, e essa fala faz a Anne perder totalmente o respeito por ele. Depois disso, ninguém mais viu o Crusoe, e o Jimmy e o Peter ficam bem bolados porque as explosões com certeza fariam a criatura se esconder, se é que ela ainda estaria viva. Já o menino ficou de castigo por um mês. E nem com a Kirsty intercedendo por ele, a Anne acreditou na sua história. Enquanto isso, o Jimmy e o Peter forjam uma foto falsa usando um manequim, e essa imagem vai parar nos jornais. A repercussão é tanta que faz os soldados começarem a caçar a criatura. Numa noite, o Angus e o Lewis vão até o lago para tentar levar o Crusoe para um lugar seguro, só que por causa dos tiros e explosões ele estava assustado e agressivo, e acaba atacando o menino. Por sorte, o Lewis salva o garoto e tenta acalmar o bicho, mas o clima segue tenso. Enquanto isso, o sargento Strunk, o soldado de cara suspeita e mais alguns militares estão num barco patrulhando o lago. O cachorro Churchill começa a latir muito numa margem, e os soldados correm pra lá. Mas de repente, os latidos cessam. Tudo indica que o cachorro foi devorado. Logo depois, o barco deles é atacado pelo Crusoe. Eles entram em pânico e começam a atirar, e um dos marinheiros envia um pedido de socorro pra base. O Capitão Thomas escuta isso, e acha que é uma invasão nazista. Ele manda a Anne se abrigar no porão com os filhos, mas aí a Kirsty revela que o Angus tá no lago, e a Anne corre com o capitão pra lá. No lago, o Crusoe vira o barco dos soldados e ataca o sargento. O Angus tenta intervir, entra na água e grita pelo amigo. O soldado com cara de mal se prepara pra atirar na criatura, mas o Lewis não permite. Só que ele acaba sendo nocauteado, e o militar atira, mas a arma falha. O Angus então começa a se afogar, e isso faz o Crusoe soltar o sargento e nadar até ele pra salvá-lo. A criatura tira o garoto da água, e em desespero o Lewis tenta apelar pro Crusoe pedindo pra que, se ele fosse mágico, usasse a sua magia agora. Enquanto isso, na cabeça do Angus, ele se recorda do dia em que o seu pai se despediu pra ir pra guerra, pendurando as suas botas e falando pro garoto não chorar, pois agora ele seria o homem da casa. Aí o Angus cospe a água e acorda. Nesse momento, a Anne e o capitão chegam, e ela fica chocada ao ver tudo aquilo. O Angus tenta explicar, mas a mãe, ainda abalada pela guerra e pela perda do marido, não acredita. Só que aí o Crusoe aparece e ela fica em choque. Mas não dá tempo nem de pensar muito, pois começam novas explosões no lago. O Angus grita pro Crusoe fugir, corre até o pier e pula nas costas dele, deixando a mãe desesperada. Juntos eles seguem em direção ao canal que liga o lago ao mar, enquanto o capitão tenta chamar os soldados pelo rádio para parar o ataque, mas o rádio convenientemente falha. Então ele, a Anne e o Lewis entram num contratorpedeiro para tentar impedir a tragédia, e o Lewis pilota, já que foi da marinha. Então as luzes do navio fazem os soldados pararem de atirar, mas eles levantam uma rede de contenção, achando ainda que o bicho era um submarino inimigo. Desse jeito, o Crusoe é obrigado a parar. O navio logo se aproxima, e o Lewis grita pro Angus deixar o Crusoe ir. Aí o garoto entende, e emocionado se despede do amigo. Ele pula na água e incentiva o bicho a saltar. O Crusoe então toma impulso e salta, mas aterrissa em cima da rede. O peso dele arrasta tudo pro fundo, inclusive as armas de defesa. Ele consegue escapar e, finalmente, o Crusoe está livre no mar. Na manhã seguinte, o Angus pergunta pra mãe se o pai vai voltar, e dessa vez ela diz que não. Logo depois, a Kirsty aparece chamando todos. Eles correm até o pier e veem o Crusoe à distância, dando um grito de despedida antes de sumir no mar aberto, pra nunca mais ser visto. De volta ao presente, o velho termina de contar a história. Ele diz que tudo aquilo foi real, e revela que ele é o próprio Angus. O homem também fala que algumas pessoas acreditam que o Crusoe volta de tempos em tempos procurando pelo amigo, e que muita gente já disse ter visto a criatura. Mas o Angus
Angus nunca mais o viu desde aquele dia. O casal de turistas então agradece emocionado e se despede. E encerramos com uma mãe procurando o seu filho, e ele está sozinho na beira do lago onde encontra algo curioso, um ovo. Isso indica que o Crusoe cumpriu o seu ciclo, e agora uma nova criatura estava prestes a nascer. Fala galera, vocês acharam a vida do Crusoe bem curta ou está de bom tamanho? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.